O começo de Elbaf deve ser um dos melhores de One Piece, quiçá o melhor início de arco de toda essa história. Com só 10 capítulos, a gente já teve informações importantes de Nika, o Deus do Sol, o envolvimento de Shanks e Shonks na trama, a menção a uma lendária Akuma no Mi que permeia as lendas de Elbaf e, claro, um príncipe polêmico que promete muito mais como personagem do que apenas a destruição do mundo. O trabalho do Oda tem sido fantástico e por isso hoje a gente vai fazer uma breve análise acompanhada de teorias incríveis em alguns pontos fundamentais para esse arco. A verdade das armas ancestrais e sua relação com o Deus da Destruição. O destrinchar dos dois deuses Nika e as duas frutas do Deus do Sol. A resposta de por que Loki considera Shanks um covarde. Isso pra mim aqui já vai ser cravada, tá? E por fim, e ainda mais intrigante do que tudo isso, uma nova interpretação da primeira destruição do mundo de One Piece. E eu acredito fortemente que esse ponto do vídeo, cara, é realmente capaz de surpreender. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês o que é um compilado aí de teorias, informações, análises referentes aos primeiros acontecimentos de Elbaf e obviamente a projeção desse arco. E eu te garanto que algumas coisas aqui, meu irmão, ó, é pra dar aquela mexidinha aqui assim assado e fazer a mente dar no mínimo aquela tremida, beleza? Quem sabe até explodir como o mundo de One Piece já fez 2 vezes. Ó, deixa aquele like se gosta de One Piece, se inscreve também no canal, se junte a essa embarcação gigantesca que é a grande frota dos Chapéus de Palha. E sem mais delongas, vamos para essas informações, porque meu irmão, a escalada que o One Piece está tendo agora com o Elbaf tem que ser acompanhada com ideias, teorias e especulações que fazem jus ao que essa obra é. Então, simbora, vem comigo. As armas ancestrais e o Deus da Destruição. Eu acho que só com esse título você já começou a entender do que se trata. No capítulo 1136, o Jaru faz um comentário interessante sobre Nika. Não sabemos se ele foi um herói que apareceu para impedir que o mundo fosse destruído ou se foi o destruidor que acabou com tudo. O que sabemos é que ele aparece quando o mundo passa por uma grande transformação. Por isso, aqueles que estão no poder em épocas de grandes transformações temem o aparecimento de Nika. Esse comentário reforça a dualidade presente no conceito de Nika, que havia sido discutida pelos gigantes anteriormente. Quem é o Deus do Sol? O Deus da Destruição ou o Deus da Libertação? A minha opinião se mantém. As duas figuras são o mesmo Nika. A libertação vem com a destruição e a destruição traz a libertação. É o ciclo de criação e renovação. Isso vai ser o que vai trazer o amanhecer do mundo de One Piece. Mas a presença de Nika foi realmente benéfica no passado? A destruição causada por ele não pode ter sido o verdadeiro motivo do mundo estar há 8 séculos na mais plena escuridão? Será que há 800 anos atrás, a destruição de Nika, a destruição de Joy Boy no caso, não foi a sua grande falha? Se liga nisso, o Nika sempre apareceu em épocas que o mundo precisava mudar, mas dessa lenda do passado não sabemos nada. De Joy Boy sabemos um pouco, e esse pouco, meu querido, pode dizer muito. Joy Boy estava fortemente envolvido com um elemento fundamental para a história de One Piece, tanto para o seu passado como para o seu futuro, as armas ancestrais. Durante o século perdido, pelo que a gente entende historicamente, Joy Boy aparentemente tinha boas intenções e pretendia usar as armas para mudança visando o bem, mas talvez o próprio fato de que ele tinha em suas mãos armas pode ter feito com que os registros da história sobre ele se tornassem meio turbulentos, fazendo ele ser interpretado como um destruidor ao invés de um salvador. Se a gente for um pouquinho para o passado, o próprio Vegapunk mencionou que ele mesmo não conseguia julgar se Joy Boy era um agente do bem ou um agente do mal. O maior cientista do mundo, com acesso a informações que quase ninguém tinha, cara, simplesmente não conseguia discernir se Joy Boy era uma figura que traía benefícios ou malefícios para a humanidade. Ele se recusou a sentenciar que aquele que comanda o mundo hoje é alguém maligno. E isso não é extremamente bizarro, visto que os próprios aliados de Joy Boy, que escreveram os poneglyphs,
Enfim, o conceito das armas ancestrais me parece estar altamente relacionado à percepção de Joy Boy como uma figura destrutiva. Afinal, esses elementos são mencionados como capazes de destruir o mundo. Exatamente o que acontece quando a figura de Nika volta a aparecer. Só que o que me pega aqui é o seguinte: as armas ancestrais não são propriamente armas. Pelo menos Poseidon não é. Ela é uma princesa com poderes únicos. Então existe essa linha de pensamento que eu sempre achei interessante, que é: as armas ancestrais, na verdade, são ferramentas ancestrais, recursos utilizados provavelmente para terraformação. Destruir o mundo, mudar ele completamente, trazendo a informação de um novo mundo. Só que o próprio termo arma e o medo do que essas ferramentas poderiam fazer certamente criaram essa percepção de Joy Boy estar vinculado ao conceito de destruição. Inclusive, eu já falei que Musama pode ter aproveitado essa versão de Nika, deus da destruição, para jogar parte dos reinos que formaram o governo mundial contra Joy Boy, alegando que ele seria o responsável pela destruição do mundo, pelo fim do planeta. Cara, é um argumento muito bom, e é óbvio que a ideia de Joy Boy possuir 3 armas de poder incalculável era um argumento que o atual soberano desse mundo pode ter usado há 800 anos. É uma justificativa muito sólida para Imu conseguir forjar uma aliança contra Joy Boy. Então toda essa ideia de deus da destruição pode ter sido usada contra o Nika anterior, né? No caso, Nika Joy Boy, e também, quem sabe, o Nika de, vários e vários séculos atrás, que a gente vai trazer uma teoria sobre ele, tá? Aqui no final desse vídeo. E é muito interessante. Ah, mas será que essa propaganda do governo mundial de Musama iria funcionar contra Joy Boy? Cara, iria. Porque assim, né, beleza que uma suposta arma é uma princesa sereia, uma pessoa, um ser, tá longe de ser uma arma. Mas a fama de Pluton é literalmente ser o navio de guerra mais terrível do mundo. E até onde a gente sabe, Uranus oblitera uma ilha inteira em questão de segundos. Enfim, né, é muito interessante como o conceito das armas ancestrais parece se envolver diretamente com o conceito de Nika, deus da destruição, e como Imu pode ter usado isso contra Joy Boy, além de ainda serem 3 elementos curiosos nesse universo, cujos usos são um mistério e precisam de uma justificação. Isso nos leva à questão que o Derek comentou na live de domingo e eu queria trazer aqui pra gente. Os 2 deuses Nika, a destruição e a libertação. Eu gosto do cenário em que existe apenas uma fruta de Nika, a que o Luffy consumiu, e que de fato a figura do Deus do Sol seja tanto da libertação quanto da destruição. Mas tem um fator interessante sobre a criação das frutas, baseada nos desejos das pessoas e nas 2 versões diferentes de Nika que existem em Elbaf. Segundo Vegapunk, as frutas do diabo surgem através do desejo das pessoas, algo que até então permanece com uma interpretação nebulosa, assim como o conceito de Nika. Então o que o Derek propôs foi o seguinte: é possível que o desejo dos gigantes por se tornarem Nika tenha originado a Hito Hito no Mi modelo Nika, o deus do sol, deus da libertação, a fruta no caso que o Luffy consumiu. Mas ao mesmo tempo, os gigantes, em simultâneo ao desejo de se tornarem o deus da libertação, possuem grande parte de sua raça almejando se tornar Nika, o deus da destruição. Então, se o desejo deles foi capaz de gerar uma Akuma no Mi, por que não seria capaz de gerar 2? Loki pode de fato ter consumido a fruta de Nika, mas não a versão do Luffy, e sim a do deus da destruição. Por isso ele se assume como deus do sol, e por isso ele segue com tanta convicção que o seu dever como usuário dessa fruta é simplesmente destruir o mundo. Então essa é a ideia. E se Loki realmente comeu a fruta de Nika, mais uma versão de Nika que foi baseada no mito de que ele é um destruidor em vez de um salvador, incorporando assim o guerreiro da destruição em comparação com o Luffy sendo o guerreiro da libertação. Pode ser que realmente o Loki tenha uma Akuma no Mi variante do Deus do Sol, que surgiu através de desejos dos enormes guerreiros gigantes, de Elbaf, em se tornarem esse deus. Como existem essas 2 lendas de interpretações diferentes, 2 frutas foram geradas, da libertação e da destruição. Eu particularmente sigo com a crença de que há apenas uma fruta e que a que o Loki comeu, se é que ele realmente comeu, é uma Akuma no Mi que foi deixada no lugar da que era o tesouro de Elbaf, porque pra mim
tá? Era mesmo a Gomu Gomu no Mi, que de alguma forma aí foi pro Rusru, parou na mão do Shanks e foi consumida pelo Luffy. E já que a gente tá falando do Loki, mas mencionou o Ruivo, acho que é legal a gente analisar o seguinte ponto. Por que Loki considera Shanks um covarde? Muito se especula que isso teria a ver com o suposto irmão gêmeo do Ruivo, o Shonks, só que a verdade é que o capítulo 1136 de One Piece me afastou um pouco desse pensamento pelos seguintes motivos. Parece que o Loki não reconhece quem é esse cavaleiro sagrado, tanto pela sua voz quanto pela sua presença, o que parece indicar que não, os dois não se conhecem. A própria frase do Shonks perguntando informações sobre o Loki reforça esse pensamento. Se eles se conhecessem, por que ele questionaria isso? Isso direcionou o meu pensamento para o seguinte ponto: o Loki não considera o Shanks um covarde por algo que o Shonks fez, mas sim por algo que o próprio Ruivo realizou. E aí entra a pergunta, meu querido, mas o que é que faria do Shanks, alguém tão honrado assim, ser considerado um covarde? E eu vou te dizer, é a própria honra do Shanks. Nesse mesmo capítulo, a gente tem informado que ele foi o responsável por derrotar o príncipe há 6 anos e levá-lo de volta para Elbaf. E parece até que esse é o único evento que de fato envolveu os dois, né? E sabe o que eu pensei? Que talvez seja muito mais simples do que a gente pensa. O Loki parece um guerreiro de Elbaf que realmente segue as tradições do seu povo, acreditando fielmente no Deus da Destruição e, de certa forma, carregando a cultura do país. E aí eu te pergunto, você lembra do combate dos melhores amigos Dory e Brog? Você lembra o que estava em jogo ali? Qual era o objetivo de cada um? Literalmente, matar o seu adversário. Porque é assim que o Deus de Elbaf decide os vencedores, através de um duelo que culmina em morte. É bem provável que o Loki considere o Shanks um covarde pelo simples fato dele não o ter matado depois de o ter derrotado. O Loki também no capítulo 1136 mostra que é um guerreiro que não ficaria esperneando pelo modo como morreu. Ao ser derrotado pelo Shanks, ele deve ter aceitado a própria morte como um bravo guerreiro de Elbaf, mas como um covarde aos seus olhos, o Ruivo poupou sua vida. E dessa forma o Loki tem um constrangimento, né, por ter sido derrotado, mas não morto, algo que parece muito plausível e verossímil com a cultura do País dos Gigantes. Cara, pra mim faz muito sentido que o Loki considere o Ruivo um covarde por simplesmente não o ter matado, o ter poupado, tá? Agora, o Príncipe Amaldiçoado vai ter uma chance de desempenhar um papel importante na história da terceira destruição desse mundo. Com esse futuro incidente histórico e de proporções históricas mencionado, vale levantar o que já aconteceu no passado, mas eu não quero falar da segunda destruição do mundo, mas sim da que deu início a tudo. A primeira destruição do mundo de One Piece. Eu cheguei a comentar sobre como os eventos de 5.000 e 4.000 anos atrás, o nascimento da Árvore do Conhecimento e a fundação de Alabasta, que ostenta a bandeira do símbolo do Sol, podem ser indicativos de quando ocorreu a primeira destruição do mundo de One Piece. Eu continuo achando esse um excelente palpite, mas há outra ideia que eu preciso compartilhar com vocês, sobre quando exatamente essa destruição ocorreu. Não é todo mundo que tá ligado, mas existem dois calendários no mundo de One Piece. O calendário da Era do Círculo Marítimo e o calendário da Era Celestial. Esse foi mencionado uma vez em toda a obra pela Robin, recitando a história de Alabasta no poneglyph da Tumba dos Reis. Devido às circunstâncias ali, né, não tá claro se a informação que ela forneceu era verdade ou não, ou se ela inventou qualquer coisa ali na hora, porque no poneglyph, tá, na real, tinham informações sobre Pluton, mas ela tava enganando o Crocodile ali na hora, então pode ter inventado qualquer groselha. Então esse calendário não funciona muito bem pra gente, porque a gente também não tem nenhum ponto de referência conhecido, não dá pra gente corresponder ele à linha do tempo atual da obra, mas a Era do Círculo Marítimo é um calendário que a gente consegue usar, e o que a gente consegue extrair dele é, no mínimo, surpreendente. Esse calendário foi usado por Mont Blanc Noland em seu diário de bordo há cerca de 400 anos atrás, datado de 1120.
Usando o diário de bordo de Noland como guia, é possível descobrir que o enredo atual de One Piece se passa no século XVI, dentro do calendário da Era do Círculo Marítimo. E com base nas datas exatas fornecidas por Noland, a divisão mês e dia nesse calendário parece corresponder ao nosso calendário gregoriano. Então, com base em todas as informações que a gente tem em One Piece e eventos da obra, a gente consegue chegar à estimativa, tá, de que atualmente, pós-time skip, o mundo de One Piece se encontra no ano de 1524. Isso é muito interessante porque o segundo cataclisma que aconteceu, a gente sabe que foi acompanhado da figura de Joy Boy. O primeiro com a figura de Nika original, por assim dizer, então obviamente foi antes do século perdido. Só que a gente tá falando de um conceito cíclico, da destruição como recomeço, o ciclo da criação, preservação, fim e novo início. E se as armas ancestrais também tivessem algo a ver com isso, o que é bem plausível, isso poderia nos ajudar, cara, de maneira muito clara a entender como, não só como aconteceu, mas também nos dar um período para quando essa primeira destruição de fato ocorreu. Afinal, é dito que as armas ancestrais como Poseidon renascem a cada várias centenas de anos, um período de tempo que parece ser em torno ali de 700 a 800 anos, como é o caso da Shirahoshi e da antiga Princesa Sereia, tendo nascido no final do século perdido e agora novamente no presente. Mas eu te pergunto, meu querido, como eles sabiam que a Poseidon iria renascer dentro de centenas de anos? Como é que eles sabiam disso? É porque houve uma anterior a de 800 anos atrás. A Princesa Sereia Poseidon do século perdido não é a primeira. Ela é a reencarnação de outra Princesa Sereia com os poderes de Poseidon que existiu muito antes dela, tal como a Shirahoshi, que herdou o poder não só dessa antiga Princesa Sereia, mas também da antiga Princesa Sereia, que se bobear não é a primeira, pode ter sido já a terceira, e cada vez que você volta mais 1000 anos, mais 800 anos, tem outra Princesa Sereia no reino Gyojin que desperta os poderes de Poseidon. Só que, como a Shirahoshi nasceu 800 anos depois, é possível que a outra também tenha renascido num intervalo de tempo parecido, ali entre 900 e 700 anos, 900 e 700, e fique por aí. Ou seja, se realmente começou a ocorrer um evento cíclico entre cada mais ou menos aí 8 séculos, faria muito sentido que a primeira calamidade que destruiu o mundo de One Piece tenha ocorrido há mais ou menos 800 anos antes da ocorrida no século perdido. E sabe qual é o meu palpite exato para quantos anos seriam? 723 anos antes do século perdido. Há 800 anos atrás, quando acabou o século perdido, era o ano 724. 724 anos para trás dessa data, era simplesmente o ano zero do calendário da Era do Círculo do Mar. E o que pode ser mais determinante do que isso, né? Do que uma renovação, se não o início de um novo calendário? Ah, tem o fim do ano, a gente comemora, né? Um ciclo ali de renovação e tal, muita festa. A gente está falando literalmente do reinício da contagem do tempo. O que poderia marcar melhor do que um novo calendário, a renovação de uma era? A primeira destruição do mundo de One Piece foi um evento de proporções históricas, foi um marco para o início de um novo mundo, o primeiro ano de um novo calendário, um verdadeiro recomeço para esse planeta. É possível que a clara referência que Oda esteja fazendo aqui a Nika seja de fato Jesus. Nika, como uma figura altamente reverenciada, poderia ter sua primeira aparição, renascimento ou despertar, sendo conhecido como Ano Zero dessa incrível história. Qual é o marco do ano zero do calendário de One Piece? O que fez esse calendário se reiniciar? Não poderia ser perfeitamente a primeira calamidade que destruiu esse mundo? Não faz todo o sentido do planeta? Assim como o nosso calendário gregoriano, né, conta a partir do nascimento de Jesus, não seria interessante se o calendário de One Piece, esse do Círculo Marítimo, contasse a partir do momento em que Nika nasceu, ou que Nika trouxe o primeiro amanhecer do mundo, ou algo nesse sentido? Cara, pra mim faz total sentido. Eu acharia muito interessante se o Oda pegasse esse conceito, cara, elaborado desde Skypiea, né, que é o calendário de One Piece, e trouxesse de volta
cravando algo nesse ano zero, né? E que melhor do que essa primeira grande destruição, o recomeço da humanidade, as eras se renovando. Cara, eu acho sensacional. E eu espero que você aí tenha gostado, tá? Então é isso, ó, deixa um comentário aí, tá? Fala o que você achou de cada ponto levantado aqui. Eu, pra ser sincero, gosto muito de tudo comentado. Cara, eu acho que esse capítulo de One Piece, o 1136, ele foi pra colocar, né, o início de Elbaf como como uma joia, sabe? Como algo realmente muito precioso, porque já estava sendo fomentado ali alguns detalhes, algumas coisas, e aí de repente quando Oda vem com esse capítulo, cara, parece que a mesa virou assim, né? Parece que, mano, ele jogou várias peças e falou, galera, teorizem, analisem, especulem, criem suas próprias hipóteses. Cara, enfim, tô adorando esse início de Elbaf, e realmente 2025 já começou com o primeiro capítulo prometendo demais. Então, meus queridos, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera, valeu!